Muito bem, esse é o bloco então sobre assunto geral. Normalmente eu tento separar assuntos, então, um bom exemplo dentro da fotografia e um mau exemplo, e alguma outra coisa curiosa. Isso daí é o padrãozinho desse bloco, e hoje não vai ser diferente. Mas antes de começar com o assunto ruim, né? Eu quero lembrar vocês que podem mandar e-mail para assuntoprincipal@fotostv.com.br com as suas perguntas, ou participar no chat online, se estiver assistindo ao vivo, ou fazer comentários no vídeo, se estiver assistindo ele gravado no YouTube. Certo? Bom, a notícia ruim dentro da fotografia, então. Tá? Estou aqui no petapixel.com. Mas saiu em tudo quanto é lugar. Eu ressalto que eu uso esse site porque ele é mais fluido, mas a fonte está por aí em tudo quanto é lugar. Mais uma vez, um cara da fotografia jornalística pisou na bola em termos de ética. É impressionante como se destaca a falta de ética de grandes fotógrafos do fotojornalismo, né? Temos aí, desde o início do fotojornalismo, problemas graves com ditos heróis dessa área, tipo Robert Capa, tipo agora o McCurry, um monte de problemas, várias fotografias que são premiadas e depois se descobre que não era bem assim, que a coisa foi um pouquinho manipulada, e novamente mais um cara que estava despontando na fotografia de fotojornalismo e documentários, um cara novo, acabou com a carreira dele fazendo uma coisa besta, por um detalhe besta. Ó, esse cara aqui, ó, eu não sei falar o nome dele, tá? Tá aqui, ó. Não quero falar errado. Solvid Data, tá? É um fotógrafo que está ganhando vários prêmios e tal. Ele pegou uma fotografia de Mary Ellen Mark, que é um cara super famoso da década de 70. Olha que gênio, tá? E esse aqui eu vou até para minha câmerazinha, ó. Vem, câmera. Meu amigo, se você quer roubar a foto de alguém, não rouba de alguém que é mais famoso que você. Certo? Tá? E não roube fotos. Tá? O cara pegou a fotografia do Mark, de 78, que é essa daqui, essa é a fotografia original. Ele recortou essa mulher aqui, ó, da imagem, e colou na fotografia dele, que é essa daqui. Inclusive, fez um trabalho pífio de edição, certo? Na justificativa dele era a seguinte, ele estava fazendo um documentário sobre essas moças aqui, e aí o administrador delas não quis aparecer na filmagem, é claro, né? Não quis aparecer na filmagem. Daí ele sentiu que não teria o impacto se o cara não tivesse aparecendo. Aí ele pensou assim, olha, tem uma fotografia lá de um cara que tem uma mulher numa pose bem incomodativa, bem estranha. Vou pegar essa mulher, vou recortar e vou colocar no lugar do cara. Pô, genial a ideia, né? Não, ele fez um trabalho ruim e, obviamente, logo descobriram o que aconteceu porque ele pegou uma fotografia de um cara mais famoso que ele, tá? Daí ele veio se justificar dizendo assim, mas é que eu fiz essa imagem eu vou tentar deixar as duas na tela, assim, ó. Tá? Eu fiz essa imagem porque eu só queria treinar o meu Photoshop. Eu só queria treinar minhas técnicas de edição. E daí eu publiquei no blog e esqueci de falar na legenda que a fotografia era uma montagem. Opa, coitado dele, né? Esqueceu de escrever na legenda que ele estava fazendo uma montagem. E aí começou a fazer sucesso essa imagem dele e ele pensou assim, não vou atualizar a legenda e dizer para as pessoas que é uma montagem. E essa fotografia ganhou alguns prêmios. E, né, cadê a cultura da curadoria desses prêmios para saber que o cara está copiando uma imagem? Cadê? Sabe? Como é que tu olha para essa imagem e não reconhece logo o trabalho do outro cara, que é muito melhor, inclusive?
Bom, depois que ganhou alguns prêmios e ganhou notoriedade essa imagem, logo as pessoas começaram, o público começou a dizer: opa, mas eu já vi essa mulher em algum lugar. Bom, foi questão de segundos até acharem a fonte, porque, repito, o cara pegou uma fotografia de alguém muito mais famoso do que ele, e aí, aí foram lá questionar ele. Aí ele admitiu, então, e não só isso, começou a admitir que outras fotografias premiadas dele não são dele. Por exemplo, essa outra fotografia aqui, ó, que ele colocou no Facebook dele como sendo dele, na verdade é de outro fotógrafo, Daniele Volps, tá? E aí o cara, ele estava despontando na fotografia, ele já estava em organizações como a agência Magnum e coisas assim. E o cara é uma fraude, assim como muitos outros fotojornalistas. Eu não estou dizendo que todo fotojornalista é, tá? Não me interpretem mal, mas o caso é que tem tanto fotojornalista na história fazendo um trabalho desses, né, fazendo falcatrua, que está difícil acreditar em alguma coisa, né? Então, péssimo exemplo, tá? O fotojornalismo vai ter que se repensar todo, porque é justamente essa é a base do artigo aqui do cara no Petapixel, tá? Porque eu não acredito em mais nada, né? E as pessoas estão não acreditando em mais nada, porque afinal de contas o fotojornalismo era para ser o ramo da fotografia que trazia a verdade, a ética e os fatos como eles são, mas isso é uma ilusão. Não, isso não existe, né? É isso que esse tipo de fotógrafo está fazendo, mostrando que o fotojornalismo ético é tão raro que não consegue se sobressair a esse fotojornalismo podre. É triste, mas real. Muito bem. O próximo assunto, aí é um assunto legal, tá? Olha só que legal que esse fotógrafo faz, tá? Deixa eu achar o nome dele aqui, ó. Joshua Paul, tá? Ele faz fotografias, fez um ensaio de fotografias com uma câmera de grande formato, tá? Da década de 1913, fez fotografias de Fórmula 1. Olha que incrível o trabalho do cara. Aqui é o Kimi Raikkonen olhando pela câmera dele. Olha só que legal, tá? Então, câmera para fazer fotografia de Fórmula 1 é tipo aquela Sony que eu acabei de falar sobre ela, que faz 20 fotos por segundo, né? Todo mundo logo pensa, se eu quero fazer foto de Fórmula 1, eu preciso de uma câmera assim, né? Essa câmera que o cara usou faz 20 fotografias, ponto. Não é por segundo. Em um dia, né, ela faz umas 20 fotografias no máximo. Por quê? Porque você tem que tirar a chapa, colocar a chapa, é um processo todo demorado, todo complexo. Mas assim, ó, eu já tenho analisado fotografias de filme e trabalhos primorosos de filme atuais e antigos, e eu não sei, eu ainda não consegui definir se eu estou sendo puritano, se eu estou sendo romântico, mas sei que eu tento ser o mais imparcial possível, tá? Eu estou dizendo que eu estou tentando ser imparcial, mas eu não sei se eu consigo ser imparcial. Eu quero que vocês olhem para essa fotografia e me digam, tá? Mas eu sinto que ela tem alma. Enquanto outras fotografias que você vê aí todo dia em revistas, em coisas assim, de Fórmula 1, ou de qualquer coisa, que são fotografias atuais, feitas com câmera digital, 20 fotos por segundo e coisas assim, me parecem vazias. Isso é um puritanismo? Isso é um romanticismo? O que me causa essa impressão? Eu não sei, mas olha as fotografias desse cara. Olha ele fotografando aqui, ó, no meio de uma multidão de fotógrafos com câmeras ultra rápidas, tá? Olha as fotografias dele. Isso não lhe parece ter alma? Não é interessante como a ausência de uma nitidez não passa uma impressão de movimento, que é justamente o que a Fórmula 1 tem de mais, movimento ultra rápido, né?
o momento que ele tem que escolher, porque afinal de contas o cara faz 20 fotografias num dia só. Tá? 20 fotografias num dia, não 20 por segundo, então ele tem que escolher muito bem o momento, e isso faz com que ele escolha. Se o cara é bom, ele escolhe os melhores momentos. Larga uma câmera dessa, para quem não sabe o que está fazendo, obviamente não vai sair nada. Mas o cara, olha que momento interessante que ele pegou aqui, certo? Olha, não está com o carro aparecendo os patrocinadores e coisas assim, mas olha que interessante as fotografias. Tá? Fotografias de close-up também, né? Algumas tem aqui depois algumas fotografias mais posadas. Tem o retrato aqui do Ricardo, que posou para ele. Como eu disse, eu não sei se eu estou sendo puritano, mas para mim essa fotografia aqui tem alma, tá? E se essa fotografia tem alma e as outras não parecem ter, eu acho que alguma coisa aconteceu de errado no meio da história da fotografia e que meio que a gente está tomando o caminho errado dessa coisa toda. Porque se o que é feito como era antes está melhor do que é o que é feito agora, em algum momento a gente sofreu um deslize e errou feio a mão. Eu não estou dizendo que todos devem vender suas câmeras DSLR, mirrorless e coisas assim e comprar uma câmera de 1910. Eu só estou dizendo que, apesar do potencial que essas câmeras mais recentes trazem, o fato é que nós, fotógrafos, eventualmente não estamos conseguindo transmitir nossas almas e cultura através dessas fotografias. Porque, afinal de contas, elas são tão rápidas que não dá tempo de você saborear ou fotografar. Não dá tempo de você estabelecer uma linha de raciocínio, um pensamento lógico sobre toda a sua cultura e toda a sua inspiração para chegar e fazer a fotografia. Não, você aponta a câmera faz autofoco, você aperta o botão, ela dispara 20 fotos por segundo e saem perfeitas, perfeitamente vazias. Aí me dizem aí o que vocês acham, se concordam comigo ou não, tá? Como eu disse, isso é só uma impressão. E outro assunto que eu quero trazer para vocês hoje é sobre a Cassini, aquela sonda fantástica da NASA que está percorrendo a órbita de Saturno já faz algum tempo, fazendo imagens incríveis de Saturno. Se você não acompanha, essa é uma odisseia incrível da humanidade, essa capacidade de ir para outros astros e essa exploração do nosso sistema solar. E como esse é um programa sobre fotografia, trago aqui algumas imagens. Então, como essa, que é a primeira imagem em cores reais do olho de Saturno. Que, diferente do olho de Júpiter, que fica na lateral dele, o olho de Saturno fica no Polo Norte. Tá? É a primeira vez que a gente consegue ver as cores reais disso. Tá? Inclusive, as falsas cores dessa imagem anteriores consideravam que esse disco, essa área azulada, na verdade, deveria ser avermelhada. Tá? Isso é uma coisa muito interessante de vocês terem em mente, tá? Quando vocês olham uma imagem científica, não necessariamente vocês estão enxergando as cores que um humano enxergaria. Quando isso acontece, a gente chama isso de falsa cor. Quando um cientista está observando uma imagem, ele não quer uma imagem bonitinha, ele quer contraste entre os elementos para que ele consiga fazer uma análise científica. Então ele simplesmente quer contraste. Então ele pode pintar uma coisa de uma cor e outra coisa de outra cor, para conseguir visualizar isso. Mas essa imagem são as cores reais. Tá? Então é muito importante se atentar a imagens científicas na legenda. Vai estar escrito se a imagem é de falsa cor ou de cor real. Ok? Isso é muito importante. Então essa imagem belíssima, sensacional, tá? De cores reais, então, do Polo Norte de Saturno. E essa outra aqui, ó, mágica, essa imagem. Tá? Essa imagem, a sonda Cassini está dentro dos anéis de Saturno e esse pontinho aqui, ó, estão vendo um pontinho? Não é uma sujeirinha na tela. Esse pontinho é a Terra. Você está ali, me assistindo agora. Tá?
Você está ali naquele pontinho me assistindo falar sobre a sonda Cassini que está lá no meio dos anéis de Saturno, que é esses riscos que vocês estão vendo em diagonal. Que coisa fabulosa a humanidade quando ela se dedica a fazer alguma coisa e se dedica com ética, né? E simplesmente para tirar o melhor da capacidade humana. Muito diferente de alguém que pega uma fotografia de outra pessoa, não acredita isso e ainda faz de conta na legenda da imagem que a fotografia é dele, certo? Então, câmera, vem. Humanos, vocês têm a capacidade de fazer um negócio legal. Por que não fazem? Volto daqui a pouco respondendo as perguntas, lembrando que você pode mandar e-mail para assuntoprincipal@fotostv.com.br, pode participar do chat online ou pode também deixar um comentário no YouTube, ok? Até daqui a pouco. E aí, gostou do programa de hoje? Deixa um like, deixa um comentário no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, ok? Até o próximo.